A importância do Tribunal de Contas em relação às políticas públicas é inquestionável. Em sua missão de auxiliar o Congresso Nacional no exercício do controle externo da União e das entidades da administração direta e indireta, o Tribunal de Contas desempenha o relevante papel de promotor da democracia, uma vez que sua atuação está voltada para a fiscalização do uso dos recursos públicos. Esses recursos, oriundos dos cidadãos e das empresas, representam as fontes financeiras que dão sustentação aos programas governamentais. Os tribunais de contas são objeto de discussões da doutrina. Dois são os questionamentos mais prementes. Primeiro, no que se refere ao aspecto organizacional dos tribunais. Questiona-se sobre qual a natureza jurídica dos mesmos. A outra questão mais relevante diz respeito ao aspecto funcional, havendo discussão quanto à natureza jurídica das decisões prolatadas pelos tribunais de contas. O controle dos gastos precisa obedecer a um roteiro lógico: planejamento, orçamento, execução e controle. Os governantes devem utilizar ações para efetivo controle dos gastos públicos. Deve-se manter o controle público, pois se tratam de recursos da sociedade, geridos por agentes em prol da coletividade. Hoje, Direito e Justiça em Foco tem a honra de receber em nossos estúdios uma figura importantíssima no cenário jurídico do país. O nome dele é Sérgio Siqueira Rossi. Quem é Sérgio Siqueira Rossi? É advogado e secretário-diretor-geral que ingressou no Tribunal de Contas em 1970 no cargo de técnico de contabilidade. Portanto, ele é o diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ocupou os seguintes cargos: auditor, atual agente da fiscalização financeira, advogado, chefe atual agente da fiscalização financeira também, diretor técnico de divisão, chefe de gabinete da presidência nos anos de 1983, 1986, 1988, 1989 e 1999. Secretário-diretor-geral desde 31 de maio de 1989. Integrante de várias comissões e grupos de trabalho, versando atividades inerentes à auditoria orçamentária e financeira da administração pública, em especial a comissão que elaborou o anteprojeto da Lei número 6544 de 1989, Lei de Licitações. Ministrou palestras e participou como expositor em vários eventos relacionados a atividades do controle externo, inclusive simpósios e congressos promovidos por tribunais de contas do Brasil, enfocando, mais recentemente, temas relacionados à Lei de Responsabilidade Fiscal, lei importantíssima em nosso país. Este é o currículo que nós pudemos amealhar do excelente diretor do Tribunal de Contas do Tribunal de Contas de São Paulo.
Eu falo com muita alegria e com muita honra sobre o meu querido amigo Sérgio Siqueira Ross, porque nós nos conhecemos há 40 anos. Nós somos colegas de turma da universidade e cursamos um curso de Direito com muita alegria. E continuamos amigos até hoje. E, se Deus quiser, até mais que hoje. E por isso que eu exalto esta honra, e tenho o dever de apresentar a você, telespectador, para você saber quem é o Sérgio Rossi e o que ele faz e o que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde ele é o diretor. Sérgio, você está bom, querido? Boa noite, doutor Laércio. Uma alegria, uma honra estar de volta no seu programa e a satisfação de poder compartilhar de momentos tão agradáveis. E o meu abraço e meu respeito àqueles que nos veem e ouvem nesse momento. Olha, eu agradeço muito a sua presença aqui. O nosso programa, Sérgio, é o seguinte, tem a pretensão, eu digo pretensão, de levar ao telespectador informações. Entretanto, informações verdadeiras. Como, por exemplo, hoje nós vamos conversar sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, nós temos obrigação de levar a eles informações dos bastidores do Tribunal de Contas que o telespectador, enfim, o povo de São Paulo, o povo do Brasil, não conhece, não sabe o mecanismo do tribunal. Correto? Correto. E eu tenho aqui, eu tenho você, não é, para dizer o que isto significa. É muito oportuno o que o senhor adianta, na medida que trago do presidente do tribunal, doutor Antônio Roque Cittadini, e dos senhores demais conselheiros, o agradecimento pela oportunidade de usar de um canal de comunicação tão potente como é a televisão e é o seu programa, para dizer do Tribunal de Contas do Estado, que, como todos sabemos, é muito mal conhecido, muito pouco conhecido, e é o momento de se mostrar efetivamente a importância do Tribunal de Contas no contexto da cidadania, para que o cidadão saiba que é um órgão que poderá ser utilizado para diversas finalidades de atendimento das necessidades do interesse público. Olha, Sérgio, você tem razão, porque o povo conhece, na área do judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, conhece a segunda instância do Tribunal de Justiça dos estados, e aqui nós estamos falando do Estado de São Paulo, e conhece a primeira instância, os magistrados. Mas eles não sabem, não é que não sabem, tem noção, não é, que existe um Tribunal de Contas com uma efetiva fiscalização. E isso tudo você vai contar para a gente. Tá bom? Claro que sim, é esse o meu desejo, essa é a minha disposição. Muito bem. Como primeira pergunta, nós sabemos muito bem que existe o Tribunal de Contas da União. Esse é o forte, é aquele que, naturalmente, ele tem uma competência específica. E nós sabemos que há também tribunais de contas dos estados. Muito bem. Primeiramente, eu gostaria que você, então, explicasse ao telespectador o que significa o Tribunal de Contas da União e também o dos estados. Tanto o Tribunal de Contas da União quanto os tribunais de contas dos estados e alguns tribunais de contas municipais, como no caso o da capital do estado de São Paulo, já que o Tribunal de Contas do Estado não fiscaliza o município de São Paulo, fazem aquilo que a Constituição elenca como competências comuns a esses tribunais. E não há uma subordinação, não é porque existe o Tribunal de Contas da União que ele possa ser entendido como uma instância recursal, claro, das ações que os tribunais de contas dos estados praticam.
Portanto, as competências são as mesmas, estão muito claramente definidas no artigo 71 da Constituição Federal, e exercemos o papel de fiscalizar, no sentido amplo, os recursos públicos. A nós, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, compete fiscalizar os recursos do Estado de São Paulo e dos municípios de São Paulo. E aquilo que for programas, obras, serviços que sejam custeados com recursos federais, tem como órbita de competência para fiscalização o Tribunal de Contas da União. Basicamente é essa a única diferença, de resto, e a composição que o Tribunal de Contas da União tem 9 ministros, enquanto os tribunais de contas estaduais têm 7 conselheiros. Muito bem explicado, aliás, esta sua colocação foi bastante feliz. Agora, no início você disse que não há uma conotação direta entre a União, os tribunais de contas, Tribunal de Contas da União e os tribunais de contas do Estado. Ou seja, não há recurso daqui para lá, ou seja, dos estados para a União. Não há uma hierarquia. Não há hierarquia. Subordinação. Não há. Decisões do Tribunal de Contas do Estado se consomem no âmbito dos tribunais de contas do Estado. Ótimo. Muito bem. Quer dizer que não há recurso para o Tribunal de Contas. Não é uma instância recursal. Não há uma instância recursal. Muito. Isso é importante, porque nós, no Tribunal de Justiça, no Poder Judiciário, sabemos que há o duplo grau de jurisdição e há recursos para as instâncias. Nós temos a primeira instância, a segunda instância, a terceira instância, a quarta instância, a quinta instância e a sexta instância, que eu já expliquei aqui nesse programa sobre essa quinta e sexta instância, que significa agora pela inclusão do CNJ, porque o CNJ é uma instância. E o Supremo Tribunal Federal passa a ser uma outra instância, não é? Com os recursos inerentes aos do CNJ. Bem, mas isso não interessa. O interessa agora nós sabemos aqui o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Quantas entidades o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fiscaliza? 3.270 entidades. Nossa. Nós temos a responsabilidade de fiscalizar todas as entidades governamentais do Executivo, do Legislativo e do Judiciário Estadual, e suas autarquias. Quando me refiro às autarquias, estou me referindo ao Poder Executivo, suas autarquias, suas fundações, suas sociedades de economia mista e mais 644 municípios. Exceção feita, aí já excluído o município da capital. E, evidentemente, nesses municípios, as administrações correspondentes, as administrações indiretas também, autarquias, fundações, sociedades de economia mista, totalizando 3.270 entidades a serem fiscalizadas, órgãos a serem fiscalizados, com uma nuance, com uma particularidade. Talvez a afirmação é quase absoluta e correta, o único tribunal que vai a todas as entidades sujeitas à sua fiscalização. Não são todos os tribunais de contas do Brasil que exercem a fiscalização in loco, dirigindo-se às prefeituras, às câmaras, às autarquias, às sociedades, enfim. E com isso totalizando números que tenho aqui para colocar à disposição, números que são grandiosos da ação do Tribunal de Contas. Mas me diga uma coisa, Sérgio, então quer dizer que há diligências nesse sentido, vocês se deslocam para os locais que vocês têm que fiscalizar? Nós do Tribunal de Contas, às vezes, temos sido lembrados em matérias que não nos são muito gratas e, às vezes, causa-nos um certo constrangimento, para não dizer um aborrecimento, não ver notícias positivas do nosso tribunal. E são muitas. Afinal de contas, imagine o senhor que nós vamos em todas as prefeituras do Estado de São Paulo. Para isso, o tribunal desconcentrou as suas atividades,
com previsão legal, de tal sorte que temos a nossa sede aqui na capital do estado, e hoje temos 19 unidades regionais instaladas no estado. Ou seja, qual foi o objetivo dessa desconcentração? Aproximar o tribunal da sociedade, do jurisdicionado, fazendo com que haja facilidade de entendimento, fazendo-se presente, encurtando distâncias, fazendo com isto que as ações do tribunal sejam economicamente muito mais baratas do que se dava antigamente com deslocamentos da capital para distâncias como o município de Rosana, que o senhor bem conhece. Enfim, essa desconcentração que o tribunal propiciou ao interesse público tem trazido resultados extraordinariamente positivos. Muito bem, e me diga uma coisa, e depois vou também pedir que você me diga outras coisas, hein? Qual a produção do tribunal do ano passado, por exemplo? Eu vou me permitir, eu tenho alguns números anotados. Por favor, fique à vontade. E aí a minha lembrança falharia na exatidão desses números. Foram 3.270 inspeções in loco, exatamente o número de entidades sujeitas à nossa fiscalização. Nós visitamos, além dessas 3.270 entidades públicas, órgãos, nós visitamos 920 entidades do terceiro setor. Nossa. Que eu vou explicar exatamente por quê e qual a razão dessas ações que temos implementado. Foram 3.276 relatórios de fiscalização elaborados. Foram 11.015 contratos instruídos. 2.472 processos sob admissão de pessoal e mais 497 processos versando concessão de aposentadorias. Tudo isso sem que nos esqueçamos de que foram apreciados, julgados, nas 3 instâncias que temos no tribunal, 16.454 processos. Essas 3 instâncias são os julgadores singulares, as decisões monocráticas, previstas no regimento interno, 2 câmaras julgadoras, que se reúnem todas as terças-feiras pela manhã e pela tarde, e o tribunal pleno composto pelos 7 senhores conselheiros. São 16 mil e tantos processos julgados e todas essas ações de fiscalização. Esta é a produção que o Tribunal de Contas apresentou publicamente, porque temos isso no nosso portal, temos isso na edição do Diário Oficial, ou seja, cumprindo os preceitos da transparência e da prestação de contas que o homem público tem o dever de fazer. Exatamente. Eu ia fazer uma menção a respeito da transparência. É publicado, né? Tudo. O Tribunal de Contas tem sido um fervoroso defensor da transparência. Por exemplo, se o telespectador tiver alguma dúvida e quiser consultar tudo aquilo que nós estamos conversando aqui, como é que ele faz? www.tce.sp.gov.br. Esse é o endereço eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que tem uma lista enorme de informações a serem conferidas aos cidadãos. A lei da transparência fiscal, não estou falando da lei de responsabilidade fiscal, estou falando da transparência fiscal, as obrigações que temos de divulgar, inclusive os nossos próprios dados, a nossa folha de pagamento, como também exigimos que todos os municípios assim cumpram. Nós temos a consulta cidadã, basta que o cidadão promova lá o seu cadastramento, enfim, tem lá todo um procedimento para obter os caminhos, as trilhas da informática, como disse o senhor de informática, sou um profundo conhecedor, sei que é com H, e eu não teria muitas condições de dizer exatamente como isso se faz. Mas se terá condições de saber todas as decisões que o tribunal profere, né? Todos os dados, por exemplo, nós temos hoje comparativos de consumo de combustível nos municípios. Por que tal município gastou esses valores com combustível em comparação
com o outro. Nós temos, por exemplo, o valor da merenda escolar per capita à disposição do cidadão. Nós temos, por exemplo, a posição de toda a execução orçamentária e financeira e aplicação de recursos no ensino, na saúde, de todos os 644 municípios, sempre em comparação com os 3 anos anteriores. É uma publicação anual que fazemos, ou seja, nós temos todos os números de repasses de recursos feitos ao terceiro setor. Nós temos a lista das empresas que estão proibidas de contratar com a administração. Nós temos a lista das entidades que estão suspensas de novos repasses de recursos públicos e nós temos a lista daqueles que poderão se tornar inelegíveis porque tiveram contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas. Ficha limpa, né? Ficha limpa. Muito bem. Então, caro telespectador, se você tiver alguma dúvida, nós estamos colocando ao rodapé da imagem o site que o doutor Sérgio mencionou. Portanto, acesse. É de interesse público, como ele diz, é uma questão de cidadania. Você tem qualquer dúvida, antes de você falar mal, você vai lá buscar o resultado. Aí sim, aí você pode tecer o seu comentário à vontade. Mas a transparência que o Tribunal de Contas exerce, ela é legítima e ela está aí à disposição. Portanto, faça o seu dever. Procure saber o que acontece nos bastidores dos tribunais. Agora, hoje, conversando com o Dr. Sérgio Siqueira Rossi, nós temos esta vantagem. Ele já diz a você, transparência, você pode buscar o resultado pelo site do tribunal. E qualquer dúvida, pode ir até lá, não pode? Pode e deve exercer a cidadania, já que a Constituição diz que qualquer cidadão poderá representar ao tribunal sobre qualquer ponto que queira ver esclarecido. A lei do acesso à informação também. Olha aí, olha que maravilha. Por isso que eu estou contente em ter chamado aqui este grande profissional do direito, esse grande funcionário para vir aqui, funcionário público, né? Como servidor público com muita honra. Com muita honra, olha aí. Sérgio, eu vou chamar agora um pequeno intervalo, depois nós retornaremos para continuarmos esta conversa que eu entendo ser de grande proveito para o cidadão brasileiro. Você aguarde, logo, logo retornaremos. Estamos de volta com esta agradabilíssima conversa com o nosso convidado, Sérgio Siqueira Rossi, diretor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, Sérgio, eu queria que você agora informasse ao telespectador sobre a inspeção do tribunal. Ela acontece somente após o encerramento do exercício financeiro ou essa inspeção pode acontecer durante? O Tribunal de Contas, até bem pouco tempo, exercia quase que exclusivamente a fiscalização a posteriori. Isso é preciso que se saiba, decorreu de uma alteração constitucional, porque até a Constituição de 46, o tribunal, na verdade, fazia o exame prévio da despesa. E isso, evidentemente, tornou-se praticamente impraticável. E hoje o tribunal volta a agir em 3 momentos. Nós temos uma fiscalização prévia, especialmente a matéria que concerne ao exame prévio de editais de licitação, que no ano passado suplantou a casa de 1.300 e poucos exames prévios que foram examinados, que são irregularidades que são apontadas por interessados, como cidadão, como licitante, pessoa física, pessoa jurídica, ou seja, esta fiscalização é prévia, ela é corretiva, ela determina que a administração promova alterações no edital que se apresentava viciado, dificultando a competição, restringindo a participação de proponentes. Basicamente, é este o núcleo central dessa atividade. Nós temos
a fiscalização de acompanhamento dos atos que são sujeitos à nossa fiscalização, da execução do orçamento, ou seja, a concomitância, e isto deu-se em função principalmente da Lei de Responsabilidade Fiscal, que em seus dispositivos conferiu ao Tribunal de Contas a obrigação de expedir alertas. A expressão da lei é exatamente alertas. Alerta, então, é a palavra-chave. É a palavra-chave, que é um aviso para que aquele administrador cientifique-se de que o orçamento dele não está sendo executado nos níveis de equilíbrio que seria recomendável e tão insistido que é pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse alerta diz a sua receita não está sendo arrecadada na previsão que foi feita, ou a sua despesa está sendo executada em limites superiores à fixação que se fez. Esse desacerto, esse desequilíbrio faz com que o tribunal espesse um alerta, como também o faz ao verificar que a prefeitura não está aplicando os mínimos constitucionais no ensino e na saúde, 25% para o ensino, 15% para a saúde. O faz também no controle dos gastos de pessoal, dizendo o senhor está atingindo a casa dos 54%, antes dos 54%, os 51,70%, o limite prudencial de gasto e despesa. Esse alerta é feito durante o exercício e é feito eletronicamente, porque o tribunal hoje tem uma diretoria que é a diretoria de auditoria eletrônica. E este alerta está sendo visto pelo Tribunal Superior Eleitoral quando desatendido pelo administrador a caracterização da improbidade dolosa. Ou seja, muitos agentes públicos deixaram de concorrer nas últimas eleições porque descumpriram os alertas do tribunal. Foram impugnados, discutiram a impugnação quando receberam do Tribunal Superior Eleitoral o veredicto de que, alertado, não recolocou os números dentro das casas necessárias, isto é uma atividade dolosa e com isso ficou fora da eleição. Portanto, esse é o acompanhamento, é o exame que se faz na execução. E, finalmente, o exame a posteriori, que é o recebimento das contas concentradas no balanço, onde o Tribunal de Contas vai proferir ou um julgamento, quando seja o caso, ou a emissão do parecer que se dá em duas oportunidades, para as contas dos chefes do Executivo, seja para o governador do Estado ou para os prefeitos. O tribunal, nesse caso, emite parecer, já que aos legislativos cumpriria julgar as contas dos chefes do Executivo. Mas ele, então, se torna inelegível para a próxima... Se a Câmara Municipal confirmar o parecer desfavorável do tribunal, ele se torna inelegível. E vai discutir isso na Justiça Eleitoral. Para a próxima legislatura. São 8 anos. Não é? 8 anos. São 8 anos. 8 anos. Muito bem. Não, isto ele cumpre até o final, né, da sua permanência no Legislativo, né, na Prefeitura, ou na Câmara, enfim, ou na Assembleia Legislativa, e depois, então, ele não pode mais se candidatar. Ele terá sua candidatura impugnada. Impugnada. Pela Justiça, pelo Ministério Público Eleitoral, ou até por um partido político oponente. Mas isso em decorrência da ficha limpa. Mas em função de que a ficha limpa estabelece que quem tiver contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas está em curso na lei da ficha limpa, e com isso cria-se o impasse perante a Justiça Eleitoral. Agora me diga uma coisa, cá entre nós, meu caro Sérgio, a partir da próxima eleição, gostaria de saber, esses que estão aí no Legislativo, tanto na Câmara Legislativa como no Senado, enfim, estes que têm já a sua vida maculada por alguma irregularidade, vamos chamar de irregularidade, que procedente no passado, eles
serão também impugnados? Eu sou especialista em Tribunal de Contas. No que compete às ações sujeitas à fiscalização do tribunal, seguramente que sim. Como curioso, sei que as condenações criminais ou de improbidade também levarão a impedir a participação em novos pleitos eleitorais. Eu sei que você fique à vontade se quiser responder ou não. Por exemplo, na Câmara, em Brasília, alguns deputados que eles foram condenados pelo mensalão. Foram condenados pelo mensalão. E eles continuam exercendo a sua atividade. O que você poderia me contar ou contar ao telespectador a respeito deste fato em decorrência de uma cidadania completa, em decorrência também desta ficha limpa? Há possibilidade de que eles continuem a sua legislação, dar cumprimento à sua legislação até o final do mandato? Isso eu posso dizer apenas como cidadão que está acompanhando o desenrolar dos fatos, é momentoso, né, o fato processual, e aguarda-se efetivamente aquilo que nós, que temos algum conhecimento jurídico, o trânsito em julgado dessas decisões, e a partir daí me parece que elas serão cumpridas como for determinado, e ninguém melhor do que o senhor para saber exatamente qual é o momento em que isso se fará. Mas eu acho que ainda o processo não está encerrado e, como tal, nada é definitivo no mundo jurídico. Eu faço essa pergunta porque o telespectador tem interesse. Aqui nós recebemos muitas perguntas a respeito desses fatos. Bem, desembargador, a polícia prende e o judiciário solta. Essa é a tônica. A polícia prende, o judiciário solta. Crimes hediondos, que, aliás, eu acho que a lei dos crimes hediondos ela deveria ser lembrada sempre e aplicada também. E eu explico sempre que quem faz a lei não é o judiciário não pode legislar. Eu dou essa explicação. E é verdade. Então, o magistrado, ele somente aplica a lei que foi elaborada pelo Legislativo. Não pode sair adentrar numa outra matéria e legislar. E nós estamos restritos às leis elaboradas no Legislativo. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, viu, Sérgio? Não o deixei de forma nenhuma de uma saia curta, vamos dizer assim. Mas é porque a gente tem que explicar ao telespectador que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, não é verdade? Então, eu sei que agora os recursos que vão ser julgados, tanto é que após o retorno do nosso querido presidente, ministro Joaquim Barbosa, as coisas entrarão nos canais adequados e competentes para a finalização desses processos, que o povo está ansioso, o povo quer saber sobre isso. E a coisa está demorando muito, e nós não podemos permitir esta demora, esta morosidade para a conclusão desses processos. Bem, tudo bem. Me diga uma coisa agora. Em média, aí vou depois, como eu costumo dizer, me diga uma coisa, e aí eu tenho que perguntar também a outra coisa, tá bom? Sim. Em média, quantas contas de prefeitos recebem o parecer desfavorável do tribunal? Qual a principal motivação da recusa? Olha, esse é um assunto que nos atormenta, porque nós gostaríamos muito de não ter números que indicassem desaprovações de contas. Seria o mundo ideal, considerar que as contas foram bem prestadas e que o dinheiro público foi bem utilizado. Na verdade, não é isso que acontece.
e nesse particular o tribunal tem sido extremamente exigente. Tem um número que é um número alarmante. Quer dizer que o dinheiro público é de real e total importância para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e de todos os tribunais. O dinheiro público. É isto que a sociedade precisa ser informada. Olha aí. Que o Tribunal de Contas ele tem o papel de saber que o dinheiro foi arrecadado, da contribuição, dos impostos que o cidadão tão caramente recolhe, e que ele deve ser utilizado segundo um planejamento que deve ser rigorosamente observado. A lei orçamentária, a execução do orçamento. Em 2008, que foi um ano de final de mandato, nós tivemos 49% de contas de prefeituras rejeitadas. Poxa. Quase 322. Ou seja, quase metade do contingente de contas apreciadas por nós. E nos preocupa muito, por exemplo, que uma das causas determinantes dessa rejeição de contas é a falta de aplicação de recursos no ensino. Ora, São Paulo, um estado da federação avançado, com uma rede, com a malha escolar bastante vasta e bem dotada, ainda é carente de recursos para serem aplicados na formação da juventude, ou seja, na formação do cidadão. Aplicar numericamente o mínimo exigido pela Constituição é muito simples. Nós mandamos pintar a escola, nós mandamos trocar as portas, nós compramos novas carteiras, enfim, damos condições de que efetivamente esses recursos sejam bem destinados, mas o tribunal está indo um pouco à frente. Estamos atrás de descobrir a qualidade do ensino. Por quê? Porque a formação dos professores se impõe, seja cada vez mais aperfeiçoada. O Tribunal de Contas está também desenvolvendo uma ação pedagógica muito intensa. Temos uma escola de contas públicas, onde chamamos os administradores e entregamos a eles regras de bem administrar o dinheiro. Ou seja, o ensino, a saúde tão reclamada, tem a destinação de 15% da receita corrente líquida para as ações de saúde. Para que o senhor tenha uma ideia disso, é um número muito fácil de ser alcançado, tamanha a carência que se tem no setor da saúde do nosso Estado e, por que não dizer, principalmente do nosso país. E o Tribunal de Contas tem de fazer visita em unidades básicas de saúde, conhecer os estoques de medicamento, saber efetivamente da presença... E a resposta tem sido satisfatória? Não tem sido satisfatória. Há muito o que fazer, há muito o que aperfeiçoar, as discussões estão postas aí, a importação de médicos, toda esta celeuma que se criou nesse momento. Por quê? Porque não se oferece um serviço de qualidade ao público. E o Tribunal de Contas tem participação direta na vigilância e no cuidado com isso. Agora, evidentemente, os resultados não são aqueles que o Tribunal de Contas esperava. E como é que se faz para se obter o resultado para que o tribunal possa ficar tranquilo e sossegado e, inclusive, dar ao povo o retorno desse imposto excessivo que se arrecada? Eu não tenho dúvida nenhuma que tudo isso passa por uma questão cultural. Há necessidade, efetivamente, de uma revolução cultural no sentido de bem orientar como se elege um administrador público. Quais as razões que o administrador público vai passar a exercer o mandato? Ele deveria passar por uma escola de formação de administrador de recursos públicos, não simplesmente entender que vai exercer o mandato sem as responsabilidades que tem com o cidadão de prestar contas dos recursos que foram arrecadados. Passa necessariamente pela formação do homem, do cidadão, no sentido de que ele tenha consciência de que ele representa, que ele é o dono da vontade do povo que o elegeu. E para isso era necessário que houvesse
cada vez mais a consciência de que não pode ser candidato a um mandato eletivo, principalmente para executar recursos públicos, alguém que não tenha o conhecimento de todo o regramento a que estará sujeito. Às vezes, para nosso desespero, encontramos autoridades responsáveis pela ordenação de despesas que não conhecem a íntegra, o todo de uma lei de licitação. Por que as estradas do Paraná e também o asfalto da cidade, quase em todas as cidades do Paraná, são excelentes e há o retorno dessas arrecadações, e em São Paulo nós não encontramos isso? Eu estou fazendo, não é uma pergunta que eu faço, é apenas uma reflexão. Doutor Sérgio, o Paraná é um exemplo do Brasil. Você vai ao Paraná, você anda por aquelas estradas que são maravilhosas. Você chega nas cidades, asfaltado, maravilhoso, não é? E a gente encontra o quê? O retorno financeiro. Porque se você paga um imposto, o administrador, como você disse, que é que recebeu um voto, não é, do seu eleitor, ele tem por obrigação de dar o retorno, de dar o bem-estar para a população. É uma questão de cidadania também, não é verdade? Claro que Muito sim. bem. Então, isso é apenas uma reflexão da minha parte. Eu citei aqui o Paraná, porque outro dia eu fui para lá e verifiquei isso em loco. Bem, eu tenho muitas perguntas a fazer a você, meu caro doutor Sérgio, mas infelizmente o meu tempo está esgotado. E eu lamento isso, porque esse é um momento importante de uma pessoa importante como você, porque você é realmente importante, doutor Sérgio, porque você atua num tribunal excelente, um tribunal maravilhoso, onde agora o presidente é o eminente conselheiro Roque Cittadini, a quem eu faço a minha homenagem particular ao senhor, Dr. Roque Cittadini, pela excelência de sua participação na ordem jurídica de São Paulo. Portanto, depois desta homenagem que eu faço ao senhor, repito, Dr. Roque Cittadini, como excelente presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, eu então passo a você, meu querido amigo, doutor Sérgio, para que você apresente as suas considerações finais. As minhas considerações finais são de muita alegria, mas nesse momento de tristeza, porque o Tribunal de Contas gostaria de falar um pouco mais sobre tudo de bom que faz ao cidadão desse estado, ao cidadão que frequenta a nossa cidade, ao cidadão que recolhe seus impostos, tem a necessidade de saber que o Tribunal de Contas é um guardião presente e disposto a atender o chamamento de quem quer que seja como a Constituição nos manda. É lamentável que o tempo tenha se escoado tão rapidamente, porque teríamos muito a dizer das coisas boas que temos feito para essa sociedade que nos ouve nesse momento. Muito agradecido e espero ter atendido os anseios do seu programa. Muito bem, eu aceito as suas lamentações no tocante ao tempo. Entretanto, eu vou me atrever a convidá-lo ainda neste mês para que retorne, para nós continuarmos essa conversa excelente e, inclusive, educacional. Porque é uma questão de educação também. Você transmitir ao povo de São Paulo aquilo que o tribunal faz. Então você está convocado, doutor Sérgio. Eu vou conversar com a minha assessora para que ajeite uma nova data para nós continuarmos esta conversa. Você concorda? Eu estarei aqui quantas vezes o senhor resolver me convidar. Já está convocado para que você retorne e nós continuarmos, tá bom? Muito obrigado. Por enquanto, eu quero agradecer muito a você, essa gentileza. Você é um homem de muitos afazeres, muitos compromissos, e eu espero não ter tomado o seu tempo. Eu tenho certeza que não, porque as suas palavras foram nesse sentido. E nós vamos retornar para continuarmos a nossa conversa. Por enquanto, hoje, eu agradeço. Agradeço bastante. Quem agradece é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Muito bem.
désespoir.